bem? Já, ó, dando um cliquezinho na luzinha aqui, agora vai que vai. Eu olho pra baixo aqui, meu dog vem aqui comigo. Ei, companheirão. Bom, vamos lá. Olha, a situação padrão aí dessa discussões de fotografia é de eu devo editar, não devo editar. Você tem que saber tirar a foto na hora ou acabou e não sei o que. Então vamos lá. Vou dar um geralzão a respeito disso daí. Para você ter um resultado que seria a sua fotometria mais agradável possível, relembrando o que eu já comentei nos meus vídeos de white balance, por exemplo, o que você quer fotografar? Eu quero que a noiva, igual relembrando com os casamentos, esteja com o vestido branco. Tá. Se você acertou a fotometria lá e o vestido dela saiu branco, legal. Aí você tem que prestar atenção no que está ao redor. Vamos dizer que ela ok e o noivo na cor do terno que estiver ok. Dependendo do entorno, alguma coisa extra que você vai acrescentar, você tem que ver se também está todo mundo com as cores reais daquilo que são presentes, né? Ou um arranjo de flores na mesa ao lado, vamos dizer assim, ou numa parte de comida, etc. Se tiver, matou a charada. Se não tiver, quando você vai editar esse balanço branco para essa sua fotometria, possivelmente só aquilo desejado é o que vai alterar-se mais automaticamente. Afinal, os programas já são mais feitos para isso, né? Então, essas são as vantagens tecnológicas. Se a edição não fosse boa, nenhum programa de edição teria tido tanto sucesso aí como o próprio Photoshop aí que a gente utiliza, né? O mais conhecido aí da Adobe, né? Ele teria falido rapidamente, simples assim, né? O contexto. Então, a edição, até na época de revelar o filme, você poderia fazer uma edição. Então eu coloquei uns parâmetros prévios aqui, eu abri aqui só o PC, deixei aqui um textinho com algumas partezinhas para não me perder, para tentar dar mais complexidade ao assunto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como eu comentei, o que você vai fotografar? Segundo, cada fotógrafo é né? Fotógrafo, fotografar, né? Tanto faz, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu método. Se você quiser, porque tudo isso se resulta numa fotometria, quando você pega os parâmetros da câmera, aquela situação fotometria, você fala, e agora? Ponderada ao centro, matricial, ou sei lá o que, é para que a máquina consiga entender melhor aquilo que ela estivesse enxergando e representar o mais plausivelmente possível para dentro da sua parte, que é o sensor, e para fazer o seu registro de imagem. Então, a fotometria mais ao pé da letra, como eu já tenho no meu canal aí, vocês assistem o que eu abordei com o tema do que é isso também, né? Então você pensa nisso, o que eu estou querendo. Então, se o branco está branco para não sair cinza, porque se tiver algumas intempéries sobre tons ou sobre cores, aí sim você vai entrar nessa chamada fotometria, aquilo que você quer para você saber trabalhar. Então, quando a gente pega e utiliza um fotômetro, já subentende-se que ele vai fazer o mesmo papel, como em vídeo último já que eu comentei, onde o fotômetro da câmera, né, vai te dar a situação mais correta possível ao que ele está enxergando. O fotômetro vai te adiantar esse percurso, né? Mais um clique ele já vê mais ou menos a luz ali direta qual você vai ter que usar. Você vai ter um pouco de diferença, como eu já comentei, sobre o seu tipo de câmera, seu tipo de lente, etc. Se é full frame, se é
se é cropada, se a lente é mais aberta, mais fechada, etc. Mas aí tudo bem, se atingiu essa tal fotometria para chegar nesse resultado aí. Então, bobagens à parte, por que é vantajoso? Não sei se eu vou falar que é vantajoso, eu ia colocar assim, tipo, vantagem de editar, vantagem de não editar. Vou começar pelo de baixo que eu fiz aqui. Então, não editando, o que eu posso, pegando meus tópicos aqui, o que eu posso entender? Que não editando eu tenho que ter um conhecimento mais arrojado, um estudo maior para poder chegar naquele resultado daquilo que eu estou vendo e daquilo que tem que ser registrado. Repetindo o exemplo, se a noiva e o noivo estão com a roupa certa. Você vai desenvolver um método pessoal, prático, talvez um pouco maior, se você pensar só nessa forma, tipo, eu tenho que clicar para dar o resultado ali em menos cliques possíveis, porque verificar fotógrafo que vomita na internet, aí, perdão do palavreado, não queria voltar nesse método daquilo, como eu já comentei, de tem gente, não tem gente, eu acho que isso é ridículo, eu estou cometendo esse erro agora, tendo que falar nisso, mas já que eu estou falando para essa sessão profissionalismo, para se aprender, infelizmente eu tenho que repetir, então vamos lá. Falar que vai resolver num clique só e não resolve, e depois a pessoa mostra um monte de coisa assim, com um monte de imagens para falar, esse resultado aqui que eu vou pegar, pô, aí não dá, né? Então assim, porque não... se você já tem a vantagem que a tecnologia te deu de deixar uma opção de você clicar N vezes para você poder ter a situação de você comparar e achar, poxa, isso aqui, ou consertar algum errinho, enfim. Mas então assim, eu fotografo esportes, eu tenho que mandar na hora. Beleza, você vai clicar na hora, já vai passar para alguém, já vai um lance de um gol de futebol, por exemplo, e a pessoa já quer colocar aquilo online lá. Então você já fotografou, você já pegou, já mandou para edição, ou seja, alguém de lá que vai pegar, que é o teu suporte, vai olhar e vai consertar, vai fazer o que tem que ser e pumba, e manda, tá? Eu já fiz uma situação, já entrei numa barganha, vamos dizer assim, de situação de serviço, onde eu iria prestar o serviço de fazer fotografia aérea. E aí eu falei, eu tenho uma grande angular, né, e posso fazer, só que as edições, né, ele falou, não quero, as edições sou eu que faço, porque o rapaz ia fazer minha parte de site, e aí eu resolvi fazer por conta, como eu já mostrei aqui. Então, eu ia só tirar foto e acabou, eu me preocuparia com o foco, possivelmente nesse caso era foco uma questão de visualizar mais fechado para ter mais profundidade de campo, porque é o interesse a paisagem, seja ela de cima para baixo ou se tiver alguma paisagem mostrando o ambiente assim, porque era para um condomínio, era para um lançamento de um condomínio. Então, nesse caso, entendeu? Eu mandei lá e acabou, a pessoa se virava. Porém, eu me conheço, aí vai cada um. Eu sei que eu ia buscar alguma coisinha para mexer. Exemplo, daí eu voltaria na parte de edição, que eu tinha colocado assim como umas correções gerais. Uma sujeira no seu sensor, um risco que você possa ter, como já falei, já fotografei com sensor riscado, nunca ninguém viu. Alguma intempérie, de repente de poeira, ou sei lá de onde você vai estar, você vai fotografar na praia, não sei, esbarrou em algum lugar sem perceber, você está na pressa, quem sabe isso aconteça. Então, para algumas coisinhas, até mesmo você imaginar num lance de futebol, o cara tá lá, espirrou uma terra na lente, alguma coisa, nem viu, percebeu, foi coisa pequena, e você tem que mandar, entendeu? Então, assim, se você naquele caso não dá tempo, mas se eu tinha um tempo para levar aquilo depois, ia voltar para terra, né, descer do voo, valeu, vou para cá, pro escritório, no caso, eu tava com o escritório aberto lá no interior. Isso foi na cidade última que eu estava. Pegava e aí dava essa edição simples só e pumba, mandava. Entendeu? Quem sabe eu corrigia alguma coisinha de luz, né? Ou de um verde, estou imaginando assim, de uma paisagem, e falava, tá aí, meu amigo.
porque também quanto mais perfeito, mais garantia o teu cliente vai ter. Então é uma outra vantagem aí, de edição. Você não editando, você vai desenvolver o seu enquadramento, você vai ter que aprender mais na raça, como é que você vai ter que colocar as coisas. Editando, você tem a vantagem de, opa, deixa eu recortar aqui, aí eu vou conseguir transformar às vezes uma foto em mais, né? Eu pego uma pessoa por inteira, de repente eu tiro meio enquadramento, ou deixo um enquadramento só facial. Que mais? Você vai ter que desenvolver, quando você não edita, o olhar, a perspectiva de luz, sombras, etc. As luzes locais, até corrigir a máquina, né, para um tungstênio, fluorescente, etc. Luz do dia, luz nublada, sei lá. Você vai levar mais equipamentos, seja isso para você uma vantagem ou não. Uma luz de outro lado, né, de um flash, alguma coisa, você pode pensar dessa forma. Vai ter que ter mais atenção nas luzes existentes também, para não sair nenhuma coisa indesejada. Na edição você conserta. Que mais? Editando, você vai criar o seu estilo para isso. Você vai desenvolver o seu método, você vai desenvolver o seu preset, quem sabe. Desenvolver um preset que me resolve tudo, como eu falei de casamento, às vezes, ou a vantagem que você faz uma correção, como o Lightroom, por exemplo, e ele já corrige tudo em sequência. Você vai conhecer N programas, seja para celular, seja para o computador, para o PC, né, no caso, PC, notebook, enfim, o desktop, né, qualquer marca, Apple ou não, ou Windows, enfim. O que mais? Deixa eu ver aqui que eu pus. Adicionar ou retirar situações indesejáveis que você não notou. Tinha um lixinho, tinha alguma coisa que você não viu, ou a grande angular pegou demais, aí você tem que tirar. Dá para você fazer, né? Então assim, eu, como vim da época também da analógica, eu prefiro ter em mente tentar resolver aquilo em menos cliques possíveis. Falam muito do clique olha, clique olha, clique olha. Teu cliente não tá nem aí, ele não sabe disso, cara. Ele não sabe o que você tá fazendo, clique olha, clique olha. De repente você faz um clique olha, faz 3 clique olha, faz mais um monte de clique. Não sei o que ele vai pensar. Pode ser que de repente para modelo, se a pessoa olha e fala, pô, tô fazendo a pose lá. É engraçado que eu lembro de um vídeo espalhado pela internet, o cara para rapidinho em várias posições aqui, você só vê clique, 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 galerinha lá disparando ali, o modelo profissional, né? Aí você que se vira. Então de repente você acabou de chegar naquele local, você não tem tempo para verificar nada, luz local, isso e aquilo, você vai num pré-automático lá, um modo de abertura, um modo de velocidade, e vai que vai. E aí você tem que fazer depois o que é editar. Então assim, eu acho que é uma discussão tola. Então um princípio básico que eu deixo aqui, que é isso que eu falei até agora, seria o melhor para encerrar qualquer papo assim. E para você que não está entendendo nada, está chegando agora de paraquedas aí, está querendo saber como é que funciona fotografia, o que eu faço, edito ou não edito, então tá aqui. Tem gente que vai dizer sim, tem gente que vai dizer não. Peraí, deixa eu aparecer uma mensagem aqui, minha bateria já está indo para o espaço, então legal, já vou acabando o vídeo. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, você fica ao seu critério. Eu digo sim, porque vale sempre muito a pena você checar aquilo que você está fazendo. Quando eu faço um projeto para arquitetura, por exemplo, eu acabei de fazê-lo, eu checo ele por inteiro no máximo que der, e às vezes passa alguma coisa batida que na fiscalização da prefeitura, às vezes volta lá, olha, comunique-se aí, todo mundo passa por isso, tá bom? Todo mundo. O mais experiente é o menos experiente. O mais experiente nem tem tempo, às vezes ele fica repassando para os terceiros fazerem essa parte de projetual para a prefeitura. Então todo mundo vai passar por esqueci ali ou corrige ali.
Ou às vezes o pessoal se embanana com um erro de área, você tem que voltar e falar, não, eu fiz no computador, tá certinho, gente. Enfim, sempre tem, entendeu? Então, em resumo, para arquitetura também, você tem que editar, você tem que olhar, você tem que conferir. Tá? Então, vale a pena, no meu ponto de vista, não queria dar opinião pessoal, mas eu faço assim, você vai perder mercado com isso? Sei, viu? Eu acho que não. Luz, craquete, gravando. Bom, tinha acabado a bateria, galera. Então, não perdendo o fio da meada. Eu não queria dar minha opinião, né? Mas assim, a edição é inevitável. Então a gente precisa dela, tanto que, como eu comentei, senão vários programas não teriam ficado no mercado, né? E então, para quem está chegando de paraquedas, como eu comentei, esse vídeo foi para simplificar, né, e demonstrar alguns porquês, né, que eu coloquei aqui, dessas vantagens e desvantagens das edições. Para mim, então eu prefiro fazer. Então, e aquelas alegações de então se você vai ficar editando, você vai ficar longe do mercado, você vai ficar para trás, etc. Tudo depende. Depende do tipo de serviço que você vai fazer, né? Como exemplifiquei, se você estiver fazendo uma partida de futebol que você tem que mandar na hora um fotojornalismo, assim, aí você deixa que alguém vai pegar, vai dar uma... Você vai ter uma equipe, né? Então você vai ter alguém vai dar a última garibada, a gente fala, né? Vai dar a última conferida, melhor dizendo, vai fazer e vai deixar o resultado final, a edição final, acabou a conversa. E outra coisa, você tendo tempo, é o que eu já falei, depois você melhora tudo, enquadramento, regra dos terços, mais uma, visualmente, dá um tiro a mais naquilo que você achar viável. Então é uma discussão meio tola essa situação aí. Mas veja só, Rogério, você comentou sobre casamento, e aí você tá lá com... por exemplo, eu me recordei aqui do exemplo do casamento, né, pela questão da edição ali, o mais claro ou mais escuro, que são as tendências da gente tentar fotografar mais precisamente, com a diferença dos 18% do entendimento da câmera, por isso que o white balance que a gente calibra, etc. Então, eu me lembrei de entradas de padrinhos, onde eu estava fotografando um atrás do outro e tal, para ficarem no púlpito, né, no altar ali da igreja. E eu tirava às vezes uma foto só, porque eu já sabia que já estava ok. Só que por margem de segurança, hoje eu já repenso isso. Eu falo, não, vou tirar duas, vou tirar três, porque se, puxa, eu tirei uma, ficou fora de foco, por exemplo, dançou, né? Mais difícil, tá mais para macro que isso acontece, etc. Então é mais um motivo de você também ter que clicar mais vezes, mesmo na ideia do objetivo ser menos cliques possíveis. Mas aí você vai fazer um casamento e aí de repente você fez essa situação, né? Do exemplo casamento, perdão, repetindo a mesma coisa. E aí você fez lá, então você tirou 3 de cada casal de padrinhos, depois você tirou 3 de cada clique da noiva ou do noivo. Você já pode preparar, por exemplo, na minha câmera você prepara, já sai as 3, uma atrás da outra. E aí você vai editar um monte. Então você, como eu comentei anteriormente, você vai preparar alguns presets, vai deixar tudo ok. E aí você manda bala na edição ali e pronto. Aí vem o seguinte, são situações que não te escapam e você vai detalhar isso num contrato. Você vai ganhar mais prestígio para quem pensa o contrário, de uma só e já manda e acabou e pronto. Porque você vai ganhar a confiança de que, poxa, a pessoa ela tira mais de uma, para ter uma certeza, para ter uma segurança. Que mais? E aí você vai ter que verificar que isso é o vídeo que eu lancei do quanto cobrar, acabei dividindo em duas partes, onde tem que ser por hora.
né? Porque daí quantas horas você vai fazer? Então vamos dizer que você ficou 5 minutos para cada 3 imagens. Você tirou 30, então você vai falar, poxa, 5 minutos para 3 vezes 10 são 50 minutos. Então você ficou lá 50 minutos para fazer essas 30 imagens aí. E aí você vai computar, puxa, quanto que eu gastei nessa situação de luz, quanto que eu gastei de interpérie, que eu não demorei 50 minutos, eu coloquei uma margem de segurança. Então tudo isso vira somatória dentro do seu serviço. Então é isso, não tem jeito, tá? Tem que editar, ponto final, é assim que funciona. E ainda mais você tendo tempo é a melhor coisa para você fazer, tá? Então os exemplos ficaram acima de editando e não editando. O arquiteto está sempre editando, né? Porque a gente começa com uma elaboração projetual, depois muda, depois altera. Aí você vai, por exemplo, a gente imprime folhas A4, A3, A2, A1 e A0, né? E aí você vai ver, às vezes na prática você não segue esse padrão, você segue o mínimo, tem que ser A4, porque é o que fica guardado na prefeitura, é sempre o mínimo A4. Mas aí você encaixou lá 4 partes do seu projeto, vamos dizer, planta, um corte, outro corte, são 2 no mínimo, são 3, uma elevação, vou colocar mais, vai, uma planta de cobertura, vamos dizer que é uma casa térrea, né? A planta baixa, né? E depois esses anexos. Aí você, poxa, eu tenho 5, aí esses 5 mais uma elevação, vai, frontal e lateral, vai, de repente deu certo. É uma geminada, pronto. E aí você tem lá, vai adequar nas folhas ao tamanho de que você tem. Aí você tenta juntar o máximo possível para economizar na hora de impressão de folha que cobrem por metro quadrado. Então é edição, né? E aí você veja, olha, eu editei a minha escala, eu editei a minha linha, a cor de impressão, editei texto e etc, meus carimbos e etc. Tá bom? Então era só para completar aí, porque estava acabando a bateria naquela hora. Vale a pena sim, não tem jeito, tem que ser feito. Para cada coisa, escolha o que vocês vão fazer, que ninguém fica para trás em mercado sendo ordeiro, tá? Tendo ordem e sabendo fazer a coisa bem feita, entregando o mais perfeito possível. Se na prática você reduzir de 10 para 3, ao invés de uma imagem só, como falei, de um clique só, com uma margem de segurança, ótimo.